Tiago 1, versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quem não pratica engana a si mesmo, ok? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem não pratica a palavra não sabe ao certo nem quem é. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a prática da palavra é semelhante a guardar a palavra, a gente falou disso semana passada. Maturidade nas escrituras é proporcional à maturidade em obediência, beleza? Então, o quanto eu carrego de escritura, na verdade, é o quanto eu obedeço dela. Isso é muito simples, mas a gente vai mais nesse aspecto de obediência hoje. Mas quão forte é esse verso, e na verdade, toda essa carta de Tiago, né, toda a escritura de Tiago é muito forte. Eu até quero, em algum momento, fazer uma série sobre Tiago, porque é uma das cartas que, cara, é uma das partes da escritura, um dos livros das escrituras que mais confrontam, ok? E eu amo ser confrontado pelas escrituras, eu amo ser confrontado por Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu li 1 João de verdade, eu literalmente, quando terminei de ler, eu ajoelhei na frente da Bíblia e eu me arrependi e disse: Deus, eu quero aceitar o Filho de novo, eu quero me converter. Eu amo ter esses momentos com as escrituras, ok? A palavra de Deus. Então, a obediência, ok? A prática é o que me leva a ser um ouvinte real das escrituras. Amém ou não? Sim. Amém. Agora, presta atenção que vamos começar a destrinchar mais a obediência. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Diga assim comigo: a obediência leva ao entendimento. Vamos falar de novo. A obediência leva ao entendimento. Ok? Muitas vezes a gente vai receber uma diretriz de Deus, ou a gente vai receber uma ordenança de Deus, e nós não entendemos essa ordenança e não entendemos essa diretriz. Ok? No entanto, Bonhoeffer diz no seu livro Discipulado que se a gente vira para alguém e diz assim: você é salvo ou você vive pela fé, presta atenção, hein? Presta atenção. Você vive pela fé e pela fé somente. Isso é uma frase errada? Não, não é errada, porque de fato o justo viverá pela fé. Mas se eu viro para alguém sem contexto das escrituras completas e digo: você vive apenas pela fé, essa pessoa pode cair numa vida de hipergraça. Por quê? Porque ele não precisa de mais nada além de fé, ok? Ele só crê e não precisa fazer mais nada. Amém? Agora, se eu viro para a pessoa e digo assim: você precisa ser praticante da palavra, tirando a fé, eu construo um monstrinho chamado legalista, ok? E essa pessoa vai achar que tudo que ela vive é por causa da obediência dela. Amém ou não? Amém. Então, a palavra nos apresenta a junção dessas duas coisas. No entanto, irmãos, Bonhoeffer diz o seguinte: a verdadeira obediência às escrituras vai te levar a uma vida de fé. Então, mesmo que você não tenha a fé que você deseja, obedeça até tê-la. É verdade. Quem começa apenas, quem está entendendo o que eu estou falando? Sim. Olha só, se você não entende tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você quer viver em Deus, o bom caminho é comece a obedecer tudo aquilo que Deus fala, para depois entender tudo aquilo que Deus entende. Então presta atenção, o caminho de Adão e Eva para compreender aquilo que Deus compreendia era a obediência de não comer o fruto. Então a desobediência também tirou o entendimento, ok? Quem está comigo? Então a obediência nos leva ao entendimento. Você precisa, presta atenção, o maduro obedece e depois entende. Por mais que isso pareça uma decisão infantil, é o contrário. O maduro, ele obedece e muitas vezes depois entende.
Por que que ele obedece? Por que que ele obedece? Porque ele tem nele fincado o entendimento de que Deus é imutável. Ele tem nele fincado o entendimento que isso aqui é eterno. Ele tem nele fincado que a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Então, mesmo que eu não entenda a luz que está iluminando o meu caminho, nesse momento eu sei que ela é eterna e me trouxe até aqui. E o Deus que é fiel para começar a obra também é fiel para terminar a obra. Quem está me entendendo aqui? Então, o imaturo obedece apenas quando entende. O maduro obedece mesmo sem entender. É verdade. Então, quando você vê, por exemplo, Gideão tendo que dar voltas e voltas e voltas até obedecer a Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está com medo? Vai com medo mesmo. A vida do maduro é essa. Ai, mas eu não sei se eu faço. Faz, depois sabe se você faz ou não. Quem está me entendendo aqui? Por mais que pareça infantil isso aos olhos humanos, porque o secularismo, eu não estou falando de você não assistir televisão, amém? Ou deixar o sovaco cabeludo. Mas o secularismo é o modo de pensar deste mundo, ok? Amém? A não ser que você seja feminista, aí você fica livre para deixar o sovaco cabeludo. Mas é brincadeira, não precisa sair da live. O que eu estava falando mesmo? O secularismo nos ensina o quê? Que o maduro é aquele que não toma decisão sem entender tudo, ok? Mas a maturidade de fé, segundo as Escrituras, nos ensinam que o maduro é aquele que toma a decisão confiando que Deus é Deus. Talvez ele não, por isso que as Escrituras dizem, quão altos são os seus caminhos e os seus juízos. Quem compreende a mente de Deus, ok? Se a gente esperar compreender para obedecer, nós não seremos obedientes. Sim. Quanta gente está travada no fato de que precisa primeiro entender para depois obedecer. Sendo que a obediência, ela precede o entendimento. É verdade. Ok? Muitas vezes nas nossas vidas a gente vai e fala assim, Deus, mesmo sem entender... Mesmo sem... Não lembro. Chama a Gabriela Rocha. Mas amém. Às vezes você não está entendendo o passo que você está dando. Aí você dá o passo e depois você fala assim, agora eu entendo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. O que isso nos dá de fundamento? De que tudo que nós precisamos já está em Deus, ok? O amor que damos a Ele, na verdade, é uma devolução do seu perfeito amor. E o que isso nos ensina? Que Deus é imutável, amém? Amém ou não? Amém. As Escrituras no Novo Testamento apresentam apenas um pastor, o bom pastor, ok? Quem é o bom pastor? Jesus é o bom pastor. Quem é aquele que nos amou primeiro? Deus é aquele que nos amou primeiro. Ou seja, a imutabilidade de Deus é o firme fundamento que nós podemos caminhar e tomar qualquer decisão que Ele nos pede, sabendo que Ele nos segurará. Sim. Então, o único entendimento que o cristão precisa ter é a fé alicerçada na pessoa de Deus. Presta atenção, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não preciso ter fé que tem um degrau, eu preciso ter fé que Deus é Deus. Sim. Quem entendeu o que eu falei? Sim. Eu não preciso ter fé que quando eu vou pisar no mar, o mar vai ficar sólido. Não, eu só preciso ter fé em Jesus. Quem está entendendo? Sim. Não foi exatamente isso que Abraão experimentou? Tiago 2, versículo 21 e 22 diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Olha aí já dá um nó, porque a gente aprendeu o quê? A gente foi justificado pela fé. Aí Tiago vem e parece que está pregando outra coisa, está falando que Abraão foi justificado pela obra, ou pela obediência, ok? Vocês estão comigo, gente? Está ruim a palavra? Amém. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, como assim? Abraão tinha fé e isso foi imputado como justiça. Sim? Sim. Mas a fé de Abraão não se manifestou porque ele sabia todas as coisas, mas porque ele confiou. Mas porque ele obedeceu. Mas porque ele... Cara, você tem noção?
As pessoas fantasiam muitas vezes essa trajetória de Abraão, mas as Escrituras em vários pontos apresentam que Abraão ele tinha confiança em Deus. No entanto, foi a obediência que imputou ele como justiça. Porque você imagina você está subindo com seu filho e você sabe que quando chegar lá no final você vai matar o seu filho. Gente, o pai da fé também foi o pai da obediência. Você entende? A maturidade de fé, ou a fé, ou o andar por fé, é andar em obediência. Então, quando ele obedeceu, ele entendeu tudo. Quando ele obedeceu, Isaac virou um símbolo de Jesus, virou um tipo de Jesus. Mateus 26, 42. Tornado a retirar-se, orou de novo, dizendo: isso é Jesus, vocês estão comigo, gente? Olha o que Jesus disse: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Mesmo sem entender, mesmo sem entender. Era isso que Jesus estava falando. Sabe, em seu momento, entre aspas, de fraqueza, Jesus no Getsemane disse: Pai, eu não consigo entender isso, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus não estava entendendo o que estava acontecendo no momento, mas Jesus entendia a pessoa de Deus. E a pessoa de Deus é maior do que o momento. Quem está entendendo? Está fazendo sentido isso? Obedeça e depois entenda, irmãos. Lê, mas aí eu vou viver uma vida maluca. Eu vou viver uma vida doida. Eu vou viver uma vida sem garantias algumas. Isso. É isso. Você está dando você está dando toda a sua capacidade e está recebendo toda a capacidade de Deus. Sabe, gente, quando você para, eu escrevi isso no meu livro, quando você para pensar no preço que pagamos, sob a perspectiva do que ganhamos, você começa a perceber que você não está pagando preço. Sabe, quando o homem, presta atenção, o imaturo vive com a perspectiva no que ele está fazendo. O maduro vive na perspectiva do que Deus fez. Sim. Então, o imaturo, ele fica assim: mas Deus, são todas as noites sem dormir para pregar uma mensagem de poder. Oh, Deus, eu abri mão da minha vida para receber pessoas. Oh, Jesus, eu deixei o meu emprego para ir pregar as nações. Eu fico imaginando Jesus dizendo: oh, neném, eu deixei o meu trono para que você pudesse se assentar comigo. Quem está me entendendo aqui? Você deixou o seu cigarro e Cristo te deu a vida eterna. Você deixou o seu casamento destruído e Cristo te fez a noiva dele. Você deu uma noite sem dormir para Jesus e Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. Você deu uma boa composição para Deus e agora está reclamando que Deus não te fez estourar, e Jesus fez toda a criação e te colocou para governá-la. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola. Vendeu tudo e correu atrás dessa pérola. Quem está me entendendo aqui hoje? Está fazendo algum sentido para alguém? Então você não vai viver como um doido, você vai viver como um cristão, ok? Você não vai, sabe, a Bíblia nos ensina a calcular o custo, ela não nos ensina, eu não estou pregando para imprudentes, eu estou pregando para maduros, ok? O imprudente é aquele que faz sem Deus pedir, o imprudente é aquele que imagina que Deus falou,
O prudente é aquele que já tem um alicerce preparado para ouvir a voz de Deus. Ok? Ok? Está fazendo algum sentido isso? Então obedeça e entenda. E não tente entender para depois obedecer. Tentar entender para depois obedecer vai te fazer perder anos, perder meses, perder semanas, perder dias. E talvez até perder a estação, perder o time. Quando nós estamos falando de obediência, nós estamos falando da linguagem de amor de Deus. Eu quero que você abra comigo em 1 João 2, versículo 4 até o 6. Gente, quantas vezes eu fui moído por isso, sabe? Quantas vezes? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Em outras palavras, só ama quem obedece. Só ama quem faz o que Cristo fez. Só quem está em Cristo, quem está em Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus. João 14, versículo 21, aquele que tem os mandamentos os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, também o amarei e manifestarei para ele. Então presta atenção, tem gente que tem a linguagem de amor. Eu usei esse termo porque eu nunca vou esquecer do Rodolfo pregando isso no Didascope, nunca. A Bruna, por exemplo, a linguagem de amor da Bru é serviço. Ela expressa o amor dela te servindo. Então, se um dia a Bru chegar para você e ela confeccionar uma cartinha para você, pode saber que para ela está te dando algo muito mais valioso que um carro de 100 mil reais. Para mim, você dá o carro. Amém? Agora, mas a Bru, tipo assim, a Bru ama receber presentinho, não presente caro, mas sabe, você pega ali um dia ali e dá um negocinho para ela, passa um tempinho com ela, afirma ela. Eu sou muito palavra de afirmação, quem me conhece sabe. Você precisa falar para mim que me ama, não só me ama, me fala que me ama, porque se você só me amar eu não vou saber que você me ama, embora eu saiba que você me ama, eu preciso saber que você me ama, entendeu? Então, eu sou palavra de afirmação. Aí tem aquele livro lá, 5 linguagens do amor, é isso, né? Agora, gente, a linguagem de amor de Deus é obediência. Jesus disse, quem me ama é quem me obedece. Quem está me entendendo aqui? Quem me ama é quem me obedece. Jesus vira para Pedro, Pedro, tu me ama mais que esses? Então apacenta as minhas ovelhas. Gente, presta atenção, Jesus não é palavra de afirmação, Jesus não é obediência, não é presentinho, Jesus é obediência, ok? É claro que a gente está humanizando a Deus, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A linguagem de amor de Deus é a obediência. Eu quero amar a Deus, eu quero expressar o meu amor por Deus. Agora, esse fato de aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vocês estão comigo aqui? Isso quer dizer o quê? Que só quem ama guarda. E só quem guarda ama. Amém? Só quem ama guarda. E só quem guarda ama. Quem está entendendo isso? Então o amor me leva a guardar. E o guardar me leva a amar. Sim. Está fazendo algum sentido além de para mim? Então eu quero começar a entrar naquilo que eu quero entrar mesmo hoje com vocês. O maduro é obediente, ok? O maduro obedece para depois entender, ok? Sim. Aquele que obedece ama a Deus, ok? Mas a palavra obediência não pode ser pregada ou dita sem outra palavra, dependência.
Dependência. Dependência. Sabe, eu me lembro até hoje, no dia que eu tive a convicção que eu ia casar com a Bru. E como todo cara que decidiu viver do ministério, pelo menos no começo, graças a Deus, hoje eu consigo me manter, mas todo cara que quer viver do ministério, eu não tinha um tostão. Você sabe o que é nada? Do inglês nothing, do grego nolosto. Em línguas, não vou arriscar essa semana não. Mas a gente não tinha nada. Graças a Deus nós temos bons pais. Ale, você está querendo me dizer que a festa do seu casamento você não bancou nada? Sim. Estou querendo te dizer isso. E sabe de uma coisa? Eu não tenho vergonha e não me sinto menos homem. Eu só me sinto agraciado com um bom pai. Amém? No entanto, porque eu tenho bom pai e boa mãe, eles pagaram a festa do casamento e falaram: agora você se vira. Cuida da sua vida. Eles cuidaram da gente durante um ano e ainda, às vezes eu ligo para minha mãe: ô mãe, ajuda eu, por favor. Tal. Tem uma dívida aqui de 150 mil, brincadeira. Gente. Mas, eu me lembro que eu e a Bru, a gente foi viajar para a nossa lua de mel. A gente viajou para 2 metrópoles. A gente viajou para 2 cidades da Europa, chamadas Europa, Minas Gerais. A gente foi para Ouro Preto e a gente veio para Juiz de Fora. E sabe de uma coisa? Nós casamos porque a gente sabia que tinha que casar. E eu me lembro até hoje que eu sentei com meu pai e disse assim, meu pai me ensinou a questionar muito, né? E ele me disse: por que você não espera ter uma como é que fala? Uma estabilidade para casar? Eu falei assim: porque ao invés de construir o meu monte, depois a Bru construiu o dela e a gente juntar, eu prefiro construir junto de uma vez. Aí ele: tá bom. Porque deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes não é que os nossos pais não acreditam na gente, é que você é uma criança. E você não, e em você, a sua vida não é digna de se depositar confiança. Ok? Tem muito nazireu radical que compra Vans e All-Star com o dinheiro da mamãe. Ok? Então eu virei para ele e disse isso. Sabe como é que eu fui para minha lua de mel, Rafa? Você sabe. No dia seguinte, fizemos lá aquelas coisas. Pegamos a mala, eu e a Bruninha, com um malão desse tamanho aqui, as mochilinhas de universitário nas costas, a gente foi para a rodoviária. Porque a gente não tinha carro e nem carteira eu tinha. Eu e a Bru, a gente fez a nossa lua de mel de busão. E a gente foi para Ouro Preto e a gente tinha que contar tudo que a gente fazia, porque a gente tinha R$ 1.500 que a gente tinha ganhado de oferta no dia da festa. Porque os nossos padrinhos eram tudo quebrado. Um beijo, canta. É nóis. Mas a obediência à voz de Deus, ela requer a dependência. A dependência e a fé de que Deus vai sustentar, de que Deus vai cuidar, de que Deus vai fazer. Em todos os sentidos é assim. Se você já pregou nas ruas um dia, uma hora você sente uma coisa assim: prega para aquele cara. Eu não sou esses alienígenas que ouve até o CPF do cara antes de chegar no cara. Eu nunca fiz isso. Todas as vezes que eu preguei, eu fui: e aí, mano, tudo bom? Bom. Eu sou Alessandro e Deus me enviou aqui para pregar para você. Uau. Eu sempre fiz isso. Nunca gostei dessa coisa. Está sentindo o poder? Não precisa sentir o poder, precisa sentir o evangelho. Então, eu sempre fui assim. Aí eu nunca tinha palavra para as pessoas. Então, mas mesmo, vamos supor, você sente uma coisa: eu vou pregar para aquele cara.
o ato de você obedecer também vai requerer de você o ato de depender. Porque quando chegar lá, você não tem a vida eterna para que possa dá-la. Você vai depender de que o Espírito Santo a dê para aquela pessoa. Você pode pregar o Evangelho, mas você vai depender de que o Espírito Santo convença a pessoa. Quem está me entendendo? Eu vou para a Itália pregar o Evangelho. Ótimo, você vai obedecer, fazer o seu passaporte, comprar a sua passagem. Quando você chegar lá, você tem que depender de que Deus fará alguma coisa. Então a obediência é totalmente ligada à dependência. E sabe quem não sabe lidar com dependência? O órfão não sabe lidar com a dependência. Porque o órfão, ele quer ser o próprio pai. Ok? Quando, por exemplo, você vira para alguém e diz assim: quem que te deu o primeiro carro? Foi o papai? Isso é fala de órfão. Porque o órfão, ele não aceita receber o presente de um pai. O órfão, ele precisa conquistar por ele mesmo. O espírito de orfandade, ele é contrário ao espírito de adoção. O espírito de orfandade me diz que eu preciso conquistar tudo. O espírito de adoção me diz que tudo foi conquistado e agora eu vou crescer no que foi conquistado. Eu vi o Luca Martini postando uma coisa muito legal. Ele disse: eu nunca achei nada novo nas escrituras, eu apenas li e vi o que já tinha lá. Então, a vida cristã é baseada no espírito de adoção, não no espírito de orfandade. Ok? O espírito de orfandade, ele nega a ajuda daqueles que querem nos ajudar. O espírito de adoção diz: cara, eu preciso da sua ajuda. Quem está me entendendo aqui? Coloca a mão no seu coração. Diga assim: o maduro sabe que é fraco. Quem está comigo ainda? Quem está comigo mesmo? Dependência, cara. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei ouvindo a Deus. Nenhuma. Eu não me arrependo de nenhuma decisão. E sabe de uma coisa? Eu conheço muitos homens de Deus, e nenhum deles se arrependem de ouvir a Deus e obedecê-lo. Porque quão altos são os seus caminhos. E eu quero subir nisso. João 18, versículo 1 a 11, a gente vai ler agora. Eu acho que vocês estão meio mal, não sei. Tá legal? Tô com saudade do amplo, gritando, gente. É live, não é teatro mudo. Vocês podem falar. Amém? João 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, que palavras? João 17, caros companheiros. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim. Fala comigo, havia um jardim. Jesus voltou ao jardim com seus discípulos, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Quem traz armas e tochas ao jardim é o traidor, ok? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: quem buscais? Gente, eu vou escrever um livro sobre João 18, tá bom? Vai chamar Jesus um pai de família. E aí, presta atenção, que os guardas também estão buscando Jesus. Na igreja tem gente que está buscando Jesus. Todo mundo na igreja está buscando Jesus. Mas tem gente que está buscando Jesus com armas, e tem gente que está buscando Jesus com mãos limpas. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Você tem noção o que aconteceu nesse momento? Véio? Os guardas chegaram com armas para prender Jesus. Ele disse: sou eu. Os caras, putz, é ele.
Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscai? Responderam: Jesus o Nazareno. Então ele lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi um dos que me destes. Fala comigo: para se cumprir as palavras que dissera. Acho que é isso, né? Isso mesmo, para se cumprir a palavra que dissera. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Jesus era tão obediente que ele era atento aos detalhes. O maduro é obediente, dependente e atento aos detalhes. Guarda isso. A Bíblia, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Sabe quem ele levou? Ló. Ele levou a parentela. Então, Vicky, obedecer metade da palavra é descumpri-la toda. Ok? Nós somos responsáveis pela desobediência. E aquilo que obedecemos não é glória nossa, é glória de Deus. Ok? Vocês tá fazendo sentido isso? Então Jesus fazia as coisas tipo assim, ó, eu preciso fazer isso aqui porque está escrito. Eu preciso fazer isso aqui porque é o jeito do Pai. Eu preciso fazer isso aqui para que seja cumprido. Eu preciso disso aqui para que seja... Jesus era atento aos detalhes, irmãos. E é essa atenção aos detalhes que faz Jesus ser Jesus. Ok? Porque se Jesus não cumprisse um dos detalhes, ele não era o Messias. Você tem noção do que eu estou te falando? Que o Filho de Deus obedecia nos mínimos detalhes? Então, se Deus te disse assim: Rafael Dornelas, vá em tal lugar, ore 50 minutos por dia e volte. Se você orar 51 minutos, você foi desatento. E de 50 minutos até os 51, você é responsável. Do 0 até os 50, Deus é responsável. Quem está me entendendo? Gente, quantos lugares eu fui pregar, quantas coisas eu fui fazer, e eu fiz mais do que Deus me pediu. E sabe de uma coisa? A responsabilidade é minha, do aquilo que eu fiz mais do que Deus me pediu. Está fazendo sentido o que eu estou te falando? Eita. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, que é Malco, cortando a orelha direita. E o nome dele servo era Malco. Eu achei que João não falava, perdão. Mas Jesus disse a Pedro: caraca, velho. Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Chega a arrepia, mano. Não beberei o cálice que meu pai me deu? Olha a dependência de Jesus, cara. No mesmo monte Getsêmani que a gente leu agora em Mateus 26, acabamos de ler, ele diz assim: Pai, seja feita a sua vontade. Aí daqui a pouco os guardas tudo chegam. Vamos levar Jesus. Ele diz: eu sou Jesus. Todo mundo cai. Aí Pedro vai lá e Jesus pega a orelha do cara, coloca na orelha de Malco e diz assim: Pedro, se você viver pela sua própria força, você vai morrer pela sua própria força. Se você viver pela sua espada, você vai morrer pela sua espada. Mas para mim a coisa mais forte é: Pedro, você acha que eu não beberia o cálice que meu pai está me dando? Mesmo que esse cálice seja amargo, mesmo que esse cálice seja de sofrimento, mesmo que esse cálice no momento, Pedro, aparente ser doído, eu sou dependente do meu pai. Eu sou completamente submisso ao meu pai. Você mede a estatura espiritual de um homem pela reverência, pela submissão, pela obediência, pela dependência. O apóstolo Paulo disse assim: eu oro mais que todos vós, eu faço mais do que todos vós, pela graça. Você vê o tamanho de um homem na fé, a maturidade desse homem, quando ele diz assim: eu fiz tudo, mas sem Cristo não teria feito nada.
Quem está me entendendo aqui? Qual é o cálice do Pai que temos rejeitado, irmãos? Qual é o momento de frustração que nós temos rejeitado? Qual é o momento de dificuldade que nós temos rejeitado? Qual é o momento de cinza, de clareza de visão que a gente tem rejeitado? Nós só temos caminhado na plena convicção do que vemos ou temos caminhado na plena convicção de quem Deus é? Quem está me entendendo aqui hoje? Sabe de uma coisa? Quando Malco foi ferido, ele foi desabilitado a servir no templo, porque quem servia no templo não podia ter feridas. Jesus curou aquele que o prendeu e o habilitou a continuar servindo no templo que o mandou prender. E disse assim: eu não vou beber o cálice que meu pai me deu. O cálice da ira de Deus, Jesus bebeu. Dependência, cara. Hebreus 5, versículos 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por causa das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Dependência, irmãos. Dependência. O espírito de adoção tira de nós a vontade de tirarmos a nossa própria espada e fazer o que a gente quer fazer. Quem está comigo ainda? Está fazendo algum sentido isso? Eu quero que você abra em João 15 para a gente terminar. Se puder o camisa 10 ali. Põe uma cadeirinha para ele aqui, senão, coitadinho. Fiquei sabendo que você tem talento, mano. Tem que começar a entrar em forma física pra gente pegar os caras das outras igrejas, mano. A gente está depositando confiança. A gente está dependendo. O Will não dá para contar, né? Aquele dia a gente viu, né? O Jadir vai só orar, né? Amém. João 15. Quem topa ler desde o começo? João 15, versículo 1. O Rafa não quis, não. É difícil, quando o cara não lê Bíblia. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Fala comigo, agricultor. O que começou no jardim vai terminar no jardim, amém? Como diz o canto, o jardim virou uma cidade, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ler todo mundo junto? Porque sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus. Sabe de uma coisa?
eu quero compartilhar com vocês algumas aflições que eu sinto. Quando começou essa quarentena, eu tinha vindo para Juiz de Fora obedecendo a Deus, para fazer alguma coisa nova nessa cidade. E sabe de uma coisa? Eu sei o Deus que eu sirvo e o Deus que eu ouvi. Deus quer fazer algo novo nessa cidade. E aí, de repente, sabe o que acontece? Quarentena. E quando começou a quarentena, todo brasileiro pensou, vai durar 3 meses, 3 semanas. E nós já estamos em 3 meses. E sabe de uma coisa, gente? Talvez você está me ouvindo aqui hoje, você já é do AN, eu nem sei que você é do AN. Talvez você é do AN e agora mesmo você está com dificuldade no seu casamento. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho como te ajudar. Sabe, eu vim para Juiz de Fora para fazer uma coisa, Rafa, e essa coisa não consegui fazer. Eu me lembro quando eu saí do Rio de Janeiro, do dia para a noite, Deus me disse, agora você só confia que o que você fez é o suficiente, porque eu estou cuidando. Sabe de uma coisa, gente? Eu, na minha posição, eu tenho 3 igrejas para pastorear. É muito raro alguém que chega perto de mim para me dar. Normalmente elas estão perto de mim para receber. E eu não estou reclamando disso, eu sou grato à porção que Deus me deu. No entanto, em muitos momentos durante essa quarentena, durante a minha vida, durante tudo que eu vivo, eu paro me dizendo assim, Deus, mas eu preciso fazer isso acontecer. Sabe, você acha que quando eu estou na minha casa, eu estou lá orando, ou estou pensando, eu vou ligar Netflix, assistir Netflix, você acha que em nenhum momento eu sinto o peso de que eu poderia estar fazendo mais por cada um de vocês? Você acha que em nenhum momento da minha vida, quando eu estou prosperando financeiramente, quando eu estou prosperando nas minhas emoções, quando eu estou prosperando com a minha vida de casamento, quando eu estou prosperando com as minhas filhas, quando eu estou prosperando em todas as áreas, você acha que em nenhum momento eu entro em crise e digo assim, será que agora, Deus, eu estou prosperando para eu poder dar mais? Será que o que eu estou dando é o suficiente? E sabe o que aconteceu com essa quarentena? Ela passou o pé naqueles que só confiavam no próprio braço. E sabe uma das crises que eu entrei durante essa quarentena? Eu disse, Deus começou a me ensinar isso. Ele disse, Alê, agora você precisa, sabe o que você tem que fazer, Alê? Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Porque, gente, deixa eu te falar uma pergunta. Quem é o único que tem autoridade de parar a igreja? Deus é o único que tem autoridade de parar a igreja. Então, se a igreja, de certa maneira, parou, de alguma maneira, Deus a parou. Sabe, na parábola dos frutos, Jesus nos diz como fazemos para ter frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe, Jesus disse, quem dá fruto glorifica o Pai. Fala comigo, quem dá fruto glorifica o Pai. Mas ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Obediência e dependência, elas estão ligadas. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A maturidade na sua vida só vai ser alcançada quando você dizer o seguinte, Jesus, eu confio. Abraça a sua fraqueza, cara. Abraça a sua incapacidade. Abraça o fato de você não conseguir. Abraça o fato de que você não tem todas as respostas. Quem está me entendendo aqui hoje? Mas não abrace e se acomode. Não, mas abrace e diga, Jesus, eu sei quem eu sou e que eu não sou. Me leva ao lugar de muito fruto. Me leva a esse lugar de muito fruto. Fazendo algum sentido? Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de dependência, gente. Esse lugar de eu dependo de Jesus, eu dependo do meu Pai, eu dependo do meu bom pastor, eu obedeço
e dependo e obedeço. Eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas eu creio que faça. E sabe, eu não conversei nada com o Gui sobre o que eu ia pregar, mas ele teve uma visão que é exatamente a respeito do que eu estou pregando. Eu me lembro, há muito tempo atrás eu estava lendo Atos, e quando eu li que Paulo foi derrubado do cavalo, o Espírito Santo falou assim para mim: Alê, quero te derrubar. Ale, eu quero te derrubar. Eu quero te derrubar do seu cavalo. Vamos lá, alguém. Quem quer ser derrubado do cavalo? Quem quer ser derrubado da sua... Quem quer perder o controle? Quem quer tirar a mão? A melhor vida é a vida de Deus, gente. A melhor escolha é a escolha de Deus. Trazer muito fruto. Eu quero dar muito fruto para Deus. Como diz o Gregório, eu quero trazer toneladas e toneladas de frutos. Carros e cestas de frutos para Deus. Sabe de uma coisa? O seu lugar mais produtivo é na dependência. Esse é o seu lugar mais produtivo. Para de tentar fazer acontecer. Sabe, de vez em quando eu tô nativa assim, porque eu acho que eu sou bom em fazer, sabe? Acho que eu sou. E aí, às vezes eu tô fazendo, eu falo, cara, isso tá me sufocando, eu preciso parar de fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Há 3 meses atrás, quando essa quarentena começou, você pensou assim: e agora? Quem pensou? E agora, Deus? 3 meses depois você está aqui. E agora, o nosso e agora não é mais o agora que a gente questionava, mas agora é outro. Será que o questionamento anterior não é suficiente para a gente não ter mais questionamentos? Será que a quantidade de questionamentos que Deus resolveu não é suficiente para falarmos assim o seguinte: cara, tem um mar na minha frente, tem um rio na minha frente, mas eu sei no Deus que eu tenho crido. Vamos lá, alguém. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Mas eu tenho que tomar essa decisão e a minha vida financeira vai ser abalada. Mas Pedro, eu não tomaria o cálice que meu pai está me dando. Mas eu quero, mas Deus falou para eu casar, mas eu não tenho dinheiro. Mas Pedro, eu não tomaria o cálice que meu pai está me dando. Vamos lá, alguém. Mas Deus me disse que é para eu começar a pregar nas ruas. Mas o 520, mas Pedro, eu não tomaria o cálice que meu pai está me dando. Sabe de uma coisa? Se tem uma coisa que de certa maneira eu me orgulho, é que eu não torno ninguém dependente a mim. Se você está esperando o Alessandro lançar a próxima sobre toda a carne, você vai morrer esperando. Porque eu nunca fiz isso, não vou fazer hoje. Eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de gente que vai falar para você: vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Eu nunca vou pegar o seu fardo para mim. Eu nunca vou pegar o seu jugo para mim. Eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Sabe, quem está entendendo o que eu estou falando? E essa igreja é assim. Se você é o tipo de gente que Deus está te pedindo uma coisa e você chega na liderança dizendo a liderança para fazer como se Deus tivesse pedido para nós, mano, comigo não vai dar certo, porque eu não me sinto obrigado a fazer nada do que Deus não me falou. Não. Eu não me sinto obrigado a fazer nada do que Deus não me falou. Às vezes as pessoas chegam em mim assim e dizem: Alê, eu tô queimando pela zona norte de Juiz de Fora, a gente precisa fazer algo. Eu falo: mas gente, não, você precisa fazer algo.
Que eu não estou queimando pela Zona Norte de fora. Quem está me entendendo aqui hoje? Amém ou não? Deus me mandou ir para Austrália, para Rússia, para China, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter que deixar meus pais, mas eu não terminei a faculdade. Ale, mas eu vou ter que deixar a minha faculdade para seguir a Deus. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha uma namorada, mas agora eu não tenho nada. Cara, faça as contas. Faça as contas. Faça as contas. Você tinha uma namorada, mas você não tinha Deus. Você tinha um carro, mas você não tinha Deus. Agora você tem Deus. Agora você tem Deus. Eu aprendi uma coisa com Dandu, que não diretamente dele, mas escorreu. Segure as coisas, ele fala em inglês, mas segure as coisas com mão leve, para que Deus consiga tirar elas fácil. Sabe de uma coisa, Rafa? Eu estou segurando com mão leve a cidade de Juiz de Fora. Estou segurando com mão leve essa igreja. Eu seguro com mão leve o One. Em alguns momentos da igreja One, eu achei que eu não ia mais ser nada. De verdade. Falei, Deus vai me tirar dessa igreja, quer ver? Durante a história. Falei, cara, eu acho que Deus vai me tirar do One. Sabe, você acha que a chicotada que Jesus tomou era figurada? Jesus sentiu dor, meu amigo. Tem dor no processo. Tem dor no processo, tá? Tem dor no processo. A obediência nem sempre vai te trazer bonança, às vezes ela vai te trazer dor. Mas no fim das contas, se você parar para calcular, você só ganhou. Você só ganhou. Então eu quero que vocês fiquem de pé aqui, quero que você aí na sua casa fique de pé. Quero orar por você. Para que Deus nos ensine a obediência, a reverente submissão. Reverente submissão. Sabe, Jesus quando se entregou, quando ele deu naquela cruz a sua vida, ele foi confiando no Pai. Ele foi confiando que o Pai o ressuscitaria. Ele foi confiando que o Pai o ergueria dos mortos. O homem mais poderoso que a terra já viu foi o mais submisso. Mais submisso. Se você parar para pensar, o homem que transformou a história em antes e depois, os seus maiores feitos foram dependência. Tem uma multidão aqui, Jesus, e Jesus, movido por compaixão, disse: tragam o pão, 5 pães, 2 peixinhos, e dependeu. Quem está me entendendo aqui? Obediência e dependência, amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor Jesus, nos ensina a depender do Pai, nos ensina a obedecer. E eu oro agora, Espírito Santo, que as rédeas comecem a ser soltas agora. Que cada pessoa dessa igreja que está preso em decisões, solte as rédeas agora no nome de Jesus. Solte as rédeas no nome de Jesus.
Solte o controle no nome de Jesus. Aprenda a obedecer e depender. Em nome do precioso Filho. Sabe de uma coisa, gente? O obediente não é aquele que toma a decisão e fica reclamando da decisão que tomou. Não, o obediente é o que toma a decisão feliz. Sabe, por mais que ele sofra com a decisão que ele tomou, ele diz: eu estou feliz com a decisão que eu tomei. Sabe, pare de reclamar das decisões que você tomou. Pare de reclamar da obediência que você tomou. Agora eu quero também falar com aqueles que não obedeceram ainda, porque querem entender todas as coisas, porque querem raciocinar todas as coisas. Sabe, a fé não é burra, mas a fé é superior à razão humana. Quem está me entendendo aqui hoje? Em nome de Jesus eu declaro, Pai, obediência acontecendo no nosso meio, reverente submissão. Nós obedecemos rendidos a Ti. Nós estamos rendidos. Nós confiamos em Ti, Jesus. Espírito Santo, visita cada irmão agora, convencendo dos próximos passos. Visita, Jesus, eu declaro agora pessoas tendo visões, pessoas tendo um sentimento claro do que precisam obedecer nesse tempo. Em nome de Jesus. Pare de lutar com a vontade de Deus. Parem de lutar com a vontade de Deus agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.